E é isso, Diógenes. E é isso, O Diógenes. tema do nosso vídeo de hoje será sobre o período militar, ou que muitos chamam a ditadura militar que ocorreu em nosso país. Esse período durou de 1964 a 1985. Teve início durante a crise que se arrastava desde a renúncia de Jânio Quadros. Você sabe quem foi Jânio Quadros? Foi o presidente que atuou no ano de 1961 e ele renunciou por vários motivos. A crise política que se arrastava em seu governo, crise moral, crise política, crise econômica, a inflação era alta, a dívida externa só aumentava. Ele tentou até mudar essa imagem que estava tendo pelo seu governo, mas de nada adiantava. Ele tentou tomar ações como a ação moralizadora, mas de nada adiantava, isso só piorava ainda mais a sua situação. Ele tomou medidas com essa ação moralizadora, proibindo vários tipos de coisa. Uma muito engraçada foi que ele proibiu o uso de biquíni nas praias, dentre outras ações que ele tomava com a proibição. Para agravar ainda mais a crise política no seu governo, ele começou a puxar pelo lado do comunismo, do socialismo, já que nessa época era vivida o período da Guerra Fria, estava no auge da Guerra Fria. Então ele estava tendo mais relações com países socialistas e comunistas, como a Rússia, que atualmente era a União Soviética, a China e outros demais, como Cuba também. Ele condecorou o comunista Che Guevara com uma das melhores premiações do Exército Brasileiro, a Medalha do Cruzeiro, mostrando ainda mais para a sociedade que naquela época não apoiava que isso fosse implantado em nosso país, esse sistema fosse implantado, gerando várias crises políticas, sociais, econômicas, dando um pontapé para a sua renúncia. Durante essa época da renúncia do Jânio Quadros, o seu vice, que era o João Goulart, o Jango, encontrava-se na República Popular da China, que por sinal é um país comunista e na época já era um país comunista. No dia 13 de agosto de 1961, o Jango, que era o João Goulart, ele fez um discurso lá na China. Nesse tempo, havia uma parcela de pessoas que apoiavam o governo de João Goulart e de Jânio Quadros, que eles também queriam que o sistema comunista fosse implantado no nosso país. Eles apoiavam esse tipo de governo e queriam que isso fosse implantado no nosso país. Um dos principais motivos para que acontecesse o período militar aqui no Brasil foi que durante o governo do João Goulart tinha muita instabilidade política e havia muitas greves e manifestações contra o governo dele. E também o João Goulart ele tinha prometido fazer uma reforma de base. Vale lembrar também que quando João Goulart ia tomar o poder, houve um grande problema, pois o Senado impediu que ele tomasse a presidência, tomasse posse da presidência. Foi um período muito difícil para a política brasileira nessa época. Deu uma grande repercussão, pois o Senado impediu que ele tomasse posse do seu mandato, pois logo que o presidente se renunciou, ele era por lei, ele tinha autonomia de se tornar o presidente. Aconteceu vários problemas, ele foi, junto com o governador do Rio Grande do Sul, fez uma medida lá no qual ele tomou posse da presidência. Foi um período muito pouco que ele ficou como presidente, mas enfim, ele chegou a ficar pouco tempo na presidência, pois a crise já estava se agravando ainda mais. A reforma de base eram mudanças radicais na agricultura, na economia e na educação do Brasil. Vale lembrar também que o Brasil reatou as relações que não tinha mais com a União Soviética. Ele tinha cortado no passado e reatou essas relações com a União Soviética e com a China. Também não pode se esquecer que, como o João Goulart estava tomando essas iniciativas da reforma de base, ele teve a iniciativa para tentar melhorar a economia, pois muitos viram isso como um pontapé inicial para ser implantado o comunismo no Brasil, o comunismo, o socialismo. Aí isso gerou a repercussão que deu, dando as manifestações na rua. No dia 13 de março de 1964, No dia 13 de março de 1964, João Goulart realizou um grande comício na Central do Brasil, que ficava no Rio de Janeiro.
defendendo as reformas de base. 6 dias depois, em 19 de março, os conservadores organizaram uma grande manifestações contra as intenções de João Goulart. Era a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas em São Paulo e em outras capitais do Brasil. O clima de crise política e as tensões sociais só aumentavam a cada dia. No dia 31 de março de 1964, tropas de Minas Gerais e São Paulo saíam às ruas. João Goulart foi aconselhado para que ele se retirasse do país para que assim ele evitasse uma guerra civil. Para João evitar uma guerra civil, ele acabou se refugiando no Uruguai. A partir daí, os militares tomavam o poder. Depois de que eles tomavam o poder, eles criaram o Ato Institucional número 1, que assim cassava os mandatos de políticos que eram opositores ao regime militar e também tirou a estabilidade de funcionários públicos. Quando foi criado o Ato Institucional número 1, o presidente nessa época, no período militar, foi o Castelo Branco. Ele governou de 1964 a 1967 e isso será um tema para o nosso próximo vídeo. Essa foi a parte 1 do vídeo, onde a gente falou por que aconteceu a ditadura militar. Na parte 2, nós vamos falar o meio da ditadura militar, o que aconteceu durante, quais foram os protestos da época e essas coisas. Na parte 3, nós vamos falar como que aconteceu a redemocratização do Brasil e como que se deu o fim da ditadura. Esse foi o primeiro vídeo com o tema do nosso canal. Nós estamos procurando melhorias para trazer vídeo com mais qualidade para vocês. Estamos em busca aí de um cenário novo para trazer com mais qualidade ainda para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei, isso nos fortalece muito. Se inscreve no nosso canal para que você fique atento a novas postagens de novos conteúdos. Curte a página. Calma. Curte a página lá no Facebook, a gente faz várias postagens todos os dias relacionadas aos temas do ensino médio, ao Enem e concurso público. É isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fazer uma reforma de base, que eram mudanças radicais na agricultura, na economia e na saúde do Brasil. Não é saúde.